Tudo jóia? Como vai? Tudo bem com vocês que estão em casa? Mais um programa Fé em Ação aqui na TV A Sua Voz. Obrigado, Giba, Samara, o Alan. Agora o novo integrante aí conosco, Gustavo. Seja muito bem-vindo também, Gustavo. Estamos aqui para mais um episódio desse programa maravilhoso que tem edificado muitas pessoas em casa. E hoje estou com um convidado aqui muito especial, um cara maravilhoso que eu amo. Meu Timóteo aí nesses dias, eu tenho vários Timóteos, né? Várias pessoas que estão dando suporte, nos ajudando nesses dias. Estou aqui com o Wesley. Como é que você tá, mano? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Raul. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, né, junto com você também. Um cara que eu tenho acompanhado um pouquinho mais de perto agora. Tenho conhecido um pouquinho mais da história. Um homem de Deus, realmente. Tenho agora se estabelecido aqui em Pinhalzinho, a igreja. Deus, né? Mas, enfim, estamos aqui. Obrigado, cara, por ter vindo aí. Wesley, antes de começarmos com o tema que será a importância das redes sociais para o Evangelho, você hoje lidera na Missão Redime em Maravilha a equipe, né, de mídias, toda a equipe de foto e vídeo que nós temos lá na igreja, você lidera a galera. Tem uma empresa que trabalha com isso também, né? Uhum. Como é o nome da empresa? A Gênesis. Gênesis, olha aí. Isso aí. Até a empresa do cara tem propósito, né? Aleluia. Mas antes de nós entrarmos nesse propósito aí, nessa conversa, eu gostaria que você contasse um pouco da tua história, cara, e como você conheceu Jesus, mano. Que toda vez que eu ouço, eu falo, que lindo, cara. Glória a Jesus. A minha conversão, ela teve primeiramente por meio das redes sociais, né? Então, o que acontece? Eu tava estudando no ensino médio, no 3º ano, e eu tive um amigo lá, o Vitor Lodge, inclusive, que ele me apresentou Jesus. Ele tava sendo a diferença na turma, né? Então, enfim, ele sempre postava vídeos e fotos nas redes sociais deles, né? Então, eu via isso mexia comigo, né? Porque, enfim, não era apenas um vídeo, né? O Espírito Santo tava ali, né? Que lindo. Então, enfim, fui me aproximando dele, ele foi usando esses métodos para me evangelizar, até que eu fui para a igreja. Era ateu na época, né? Eu estava em Jesus e nem nada do tipo, né? Então, fui um dia no culto de jovens da Missão Redime, saí de lá sendo ateu ainda, não mudou nada, saí de lá sendo ateu, mas até que eles me chamaram pro discipulado, né? Aí fui me aproximando deles e eu fui pra uma oração à noite. Era ateu ainda. Eu tava nessa oração, cara. Eu lembro que tu chegou lá e sentou bem no meio da igreja, assim, né? Não foi? Isso mesmo. Eu lembro, cara. Chegou, o que esse louco tá fazendo aí? Nós lá orando, chapando o coco. E o irmão lá sentado lá. Todo serião, assim. Né? Eu falei, esse cara tá louco. Pô, olha pra onde ele veio, né? Eu fui na oração sendo ateu, primeiramente. Sim, né? Não cria em Deus e foi lá falar com Deus. Exatamente. E fui lá, não sabia de nada, não sabia como orar. Vi os caras falando em língua lá, achei que tava acontecendo uns negócios estranhos. Perdidaço. Mas ali eu tive um encontro com Jesus, né? Ali foi onde eu abri meu coração pra ele e ele se mostrou presente. Que lindo, cara. Mas tudo começou por conta das redes sociais. Foi ali onde tudo começou. Que lindo, mano. Glória a Deus, cara. Toda vez que eu te ouço, cara, eu acho muito engraçado. O cara não cria em Deus, né? No início a galera falava, o cara é mó ateu, mano. O cara não crê em nada. Tipo assim, pra mim eu acho assim, que o cara, é mais difícil o cara não crer em nada. O cara tem que ser muito louco, né? Não crê em nada. Do que ter uma crença específica, né? Sim, eu estudava muitos filósofos, né? Que eram contra Deus, contra Jesus, para ter argumentos contra isso, né? Até hoje eu sou uma pessoa que gosta muito de filosofia, né? Mas hoje eu saí um pouco disso e agora foquei... mergulhando na Bíblia. Exatamente. Que lindo. Eu sempre falo que contra fatos não há argumento, né? Você ainda tem argumento até que a presença de Deus te envolve, mano. Depois disso não tem mais como depois você não argumentar tem mais como. Com nada, né? Porque depois que você tem sua primeira experiência, cara, você fala assim, podem falar o que quiser, mano, mas eu tive um encontro com Deus. Então, tipo assim, isso basta, né? Isso basta. Mas amém, bora pra palavra? Bora. Eu assim, ó, toda vez que nós temos um tema aqui, eu tento encontrar um texto bíblico, né? E para que se encaixe na conversa, né? Naquilo que nós vamos falar, para dar um embasamento para nossa conversa, né? A Bíblia vai dizer que a fé
ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o programa fala sobre fé, né? Sim. Então, nada melhor do que falar sobre a palavra de Deus, para que isso venha gerar fé no coração daqueles que estão nos ouvindo. Glória a Deus. Então, 1 Coríntios 9, vamos ler um texto lá? É um texto muito profundo, 1 Coríntios 9, versículo 19, pode ser? Pode ser Para dar um contexto. Beleza. Mas aí a gente foca no 23 lá. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como os que estiveram sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isto, versículo 23, por causa do Evangelho. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Amém. Amém. Tem uma versão que fala, faço tudo isto, né? Faço tudo. Tem uma que não fala isso, né? Faço tudo por causa do Evangelho, né? E aí se for extrair só esse texto, né? Mas é muito profundo, cara, isso aqui. Cara, esse texto, ele basicamente resume muita coisa, né? Porque se for puxar para isso, pro tema que a gente vai abordar hoje, é basicamente isso aqui, né? Porque hoje as redes sociais, elas não são apenas um meio para perder tempo. Não. Elas são um meio muito, muito eficiente de pregação do evangelho. Né? Onde, cara, ali é tudo rápido, né? É loucura, mano. Eu vou te fazer algumas perguntas, mas antes eu quero deixar um entendimento assim. A Bíblia fala sobre isso, cara. Sim. Sobre a globalização e sobre também o conhecimento humano crescendo nos últimos dias, sabe? E a gente vê que, como nunca antes, o ser humano está extrapolando, né? E eu vejo que tudo isso se encaixa na escatologia bíblica, na agenda que o Senhor Jesus tem pré-definida para que ocorra tudo que precisa ocorrer para o retorno dele, sabe? Tem um texto em Mateus 24, que nós podemos usar ele também para cá, que é sobre a pregação do evangelho. O texto fala lá assim, Mateus 24, 14, se eu não me engano. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Porque Jesus está falando sobre o fim dos tempos, né? E aí os discípulos fazem essa pergunta, Mestre, Jesus, quando será o fim dos tempos? Quais sinais indicarão a sua vinda? Né? E quando acontecerá tudo isso? E aí ele termina o versículo 14 falando isso, né? Antes dele entrar nos detalhes, ele fala, e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todas as nações, então virá o fim. E aí eu vejo as redes sociais cooperando para isso, sabe? Quem entende sabe disso, né? Que as redes sociais, elas podem cooperar nisso, né? Desde que nós usemos ela para esse fim, né? Isso da maneira correta. Primeira pergunta que eu quero fazer. Como usar a minha rede social, a de quem está nos assistindo aí, para a pregação do evangelho, cara? Como? Vamos logo com como. O ponto principal, Vamos com como. O ponto principal. Mas a primeira coisa de como fazer isso é você tem que saber como a rede social funciona. Que tudo precisa ser estudado, não é só simplesmente pegar e postar. Não. Hoje tem tudo questão de algoritmo, tudo por trás disso, né? E também tem a questão de ser direcionado pelo Espírito Santo, né? Porque tudo precisa ser feito com essa intenção, né? Com propósito. Exatamente, com propósito, porque não adianta só chegar lá e postar. Sim. Não é tão simples assim, né? Mas para isso, hoje tem pessoas que elas estão sendo levantadas justamente para isso, né? Mas elas fazem o quê? Elas estudam as redes sociais, primeiro. Porque ali
as pessoas mostram o que querem que as pessoas vejam, e não a verdade realmente. Então, tem muitas pessoas onde pregam o evangelho, mas não é o evangelho completo, né? Uhum. Então, cara, tudo precisa ser estudado. Legal. Tudo precisa ser estudado, tanto questão da palavra, principalmente. Para não falar abobrinha. Exatamente, para não falar abobrinha. Porque hoje tem muitos pregadores disso, né? Disso, onde só preguem dinheiro, né? Sim. Mas não é isso. Então, eu falo isso porque tinha uma fase da minha vida onde eu tava entrando nesse tempo de usar um pouco mais as redes sociais. Agora eu dei uma amenizada nisso, né? Mas eu fazia o quê? Eu sempre falava o meu devocional. Legal. Eu falava o que Jesus falava comigo, porque é algo simples de se fazer, não é algo tão complicado. Não, é só simplesmente você pegar o celular, botar aqui, gravar. E por trás disso tem o quê? Tem que estudar o algoritmo, porque, cara, hoje tem horários, tem como postar da maneira certa para alcançar mais pessoas. Uhum. Tem tudo isso, né? Sim. Mas eu fazia isso, eu postava o meu devocional. Eu sempre falo, mano, porque às vezes as pessoas elas querem fazer, né? E não, a questão não, eu digo assim, não é nem do como, né? Mas na questão evangelística, assim, enfim, né? Na questão igreja, as pessoas querem postar sobre a palavra de Deus e tal, mas é isso aí, sem conteúdo, sem essência, sem o propósito. E quando ela quer postar dela mesmo, ela acaba falando coisas sem nexos, né? E, cara, é necessário ter esse estudo, sabe? Eu sempre lembro da palavra influência. A palavra influência, ela tem duas junções de palavras, né? Que é o interior e é o fluir, né? Então, você é influenciado quando você ouve algo de alguém, e isso entra dentro de você, e isso que entrou em você muda o seu modo de agir, né? O seu modo de viver. Você foi influenciado, né? Mas para que você influencie alguém, o seu interior tem que estar cheio daquilo pelo qual você vai influenciar. Exatamente. Entendeu? Então, eu quero influenciar alguém nas redes sociais. Cara, por exemplo, com Cristo, né? Um exemplo. Cara, meu interior, eu tenho que estar influenciado por Cristo para que eu consiga influenciar alguém para Cristo. Sim. Entende? Sim. Então não faz sentido eu querer influenciar alguém para Cristo, mas eu não estou influenciado por Cristo. O meu interior não está fluindo, porque quando você está influenciado por Cristo, você flui, cara. O seu interior está cheio, a Bíblia vai dizer, Jesus ele fala assim, ó, do interior de vocês fluirão. Não está dizendo que vocês vão fazer força para fazer isso. Não é forçado, cara. Cara, vamos gravar um vídeo agora, falar sobre diversos assuntos da Bíblia. Vamos falar, mano. Eu tenho dificuldade, e eu já até conversei com você sobre isso, né? Sobre o meu perfeccionismo em me expor, sabe? Mas quanto ao falar, vamos falar. Cara, a gente tem conteúdo para falar, porque o Cristo nos influencia, mano. Cristo tá dentro, sabe? Então é maravilhoso. O que eu falo para as pessoas às vezes me perguntam, né? Cara, esteja cheio de Jesus que você não vai ter dificuldade nenhuma para falar tanto nas redes sociais, quanto na escola, quanto no trabalho, qualquer lugar que você estiver inserido. Não tem dificuldade. Isso, né? Hoje até tem os influenciadores, né? Tem. Onde também não adianta você seguir essas pessoas, ser influenciado por essas pessoas e querer pregar o evangelho. Não vai mudar nada. Porque como você falou, a gente influencia com o que a gente é, né? Então a gente precisa ser cristão para querer influenciar outras pessoas a ser cristãos também. Então, hoje, cara, tem pessoas que vivem o evangelho, mas vão e usam o Instagram para postar fotos sensuais. Eu entendeu? Tinha perguntado sobre isso, cara. Isso é punk, é polêmico, né? Exatamente. Então não vai mudar muita coisa. Eu vou postar um versículo, mas aí passou 2 horas e é uma foto minha sensualizando, uma foto mundana. Não vai mudar em nada isso. Porque... vai ganhar mais seguidores. Exatamente. Homens, né? Vai chamar atenção. Mulheres. Mas não vai levar Jesus, né? Isso aí. Então, a rede social ela precisa ser voltadas para Jesus, né? Para engrandecer mais o nome dele. Legal, cara. Isso. Sobre essa palavra sensualidade, eu até te falei sobre isso, cara. Porque muitas pessoas têm esse
digamos que, dualismo nas redes Sim. sociais, né? Elas querem pregar, mas também querem sensualizar, sabe? E, cara, não vai fechar os fecha. assuntos, não vão fechar, Não mano. fecha. Porque daí, num story, tu quer postar um vídeo pregando pra alguém. E, cara, maravilhoso, né? Tomara que alcance o Glória a propósito. Deus, né? E Mas tomara que a pessoa também não veja o próximo story. pare no primeiro. Que às vezes é a pessoa sensualizando, mano. Daí perde a essência. Porque às vezes as pessoas... E aí, mano, fala muito sobre a influência. Tu entendeu? Uhum. Por quê? Porque aquela pessoa, se ela tá sensualizando, ou o coração dela tá minado de sensualidade, cara, ou ela tá sendo influenciada por alguém. Né? Exatamente. Tá sendo influenciado por alguém. Então, até o padrão, e aí Romanos 12 fala, né? Não se amoldem ao padrão do mundo. Não se amoldem, cara. Entende? Até minha esposa é maravilhosa, cara. Porque tu entra na rede social dela, não tem isso, sabe? Sim. É Jesus. Não, e ter essa modéstia, sabe? Ter esse senso, ter o espírito. Falar, Espírito Santo, o que você acha disso aqui, cara? É a loucura, mano. E como tu vê isso, essa sensualidade na internet? Isso atrai o algoritmo? Cara, puxa mais público, né? Porque hoje, infelizmente, é o que mais tem é isso, né? Então, puxa mais pessoas, obviamente, né? Sensualizando. Porque, infelizmente, hoje a gente não tem tantos cristãos que usam as redes sociais da maneira certa. Uhum. Então, automaticamente, é muito mais difícil que os conteúdos do reino sejam tão espalhados, né? Porque, ou até tem pessoas que vão na igreja, mas fazem exatamente isso aí. Sensualizam, né? Porque não vai mudar nada, né? Postar Jesus e postar isso aí. Até tem os melhores amigos hoje, né? Onde as pessoas preferem postar essas fotos lá. Mas não vai mudar nada também. Sim. Né? Mas, tipo... Cara... O meu ver, eu não sou uma pessoa que odeia as redes sociais. Até porque eu trabalho com isso hoje. Com isso, né? Exatamente. Né? Então precisa usar da maneira certa, né? Precisa usar da maneira certa. Precisa saber usar da maneira certa, sendo guiado pelo Espírito Santo, né? Pedindo direcionamento, tudo que você for fazer, peça para ele, né? Para que justamente não se amoldar ao padrão do mundo, né? Colossenses 3:23 tem um texto maravilhoso lá que fala que tudo que vocês fizerem façam, né? Para a glória de Deus. Não para homens, né? Exatamente. Mas para o Senhor. Exatamente. Então, se a gente entendendo isso, cara, é louco. E por isso de tanto perfeccionismo, às vezes, meu. Mas entendendo isso, cara, a gente não é mesquinho nas coisas que a gente faz, mano. Não é mesquinho, cara. Isso, e é importante isso, mano. Assim, na verdade é a mudança de mentalidade, né? É parar de pensar da forma que eu pensava, agir da forma que eu agia, postar as coisas da forma que eu postava e começar a voltar para Cristo. Tem uma igreja, inclusive, que Paulo ele fala, cara, da mesma forma que vocês adoravam a ídolos, vocês têm adorado ao único Deus verdadeiro. Se não me engano, a igreja de Tessalônica. E ele ainda, né, gaba a igreja, né? Meio que falando parabéns, né? Por vocês estarem conseguindo fazer isso, né, cara? Por quê? Porque às vezes a pessoa, cara, para de idolatrar, muda ali, se converte, mas não é da mesma forma, sabe? Não é na mesma intensidade, não é no mesmo vigor, exatamente, com a mesma intenção de alcançar os corações, né? Porque antes era para alcançar da forma errada, né? Exato. Expondo coisas erradas, né? Agora não, vamos alcançar da forma certa, expondo coisas certas, cara. Exato, porque se agora eu tô seguindo Jesus, não tem por que eu continuar fazendo o que eu fazia antes, né? Agora tudo tem que ser voltado para Jesus. Então isso é literalmente tudo, não é só alguns meios, né? E isso também entra o tema de hoje, né? Pra justamente ter uma vida verdadeira do evangelho, viver o verdadeiro evangelho. Porque automaticamente o evangelho é propagado. Porque se você vive isso, cara, não tem como dar errado. Se você segue Jesus, não tem como dar errado. Não tem como. Tira uma outra dúvida minha. E a pergunta que não quer calar. Servir nas mídias.
servir nas mídias da igreja é também servir Jesus no culto? Olha, minha singela opinião, sim. Porque o que eu vejo, as mídias da igreja, o foco dela precisa ser levar a essência da igreja para a casa da pessoa, para que a pessoa sinta com interesse ou a vontade de conhecer a igreja. Então, é uma forma de levar o evangelho, né? Então, sim, é uma maneira de servir, mas infelizmente tem pessoas que hoje não têm essa intenção, né? Tem só a intenção de ser fotógrafo, ou só ser videomaker da regime, um exemplo, né? Então, precisa justamente viver o verdadeiro evangelho, né? Que não é simplesmente pegar o celular ou pegar a câmera e sair fazendo qualquer coisa. Não. Precisa ser direcionado pelo Espírito Santo. Tudo precisa ser feito baseado nisso, né? Sim. Porque senão não tem o porquê, né? Mas infelizmente tem pessoas que sempre têm essa intenção, né? De não servir Jesus. E esses dias eu vi um vídeo muito legal, que é a importância, né, das mídias da igreja, porque ela entra em lugares que o pregador não consegue entrar. Então hoje tem aí a galera em depressão, né? Muita gente em depressão. Cara, muita gente hoje estão mais caseiros, ficam mais em casa e tal. A nossa região também é uma região onde as pessoas elas não saem tanto de casa, né? E, cara, é lindo ver, né, Jesus sendo propagado por meio das redes sociais, né? E alcançando esses lugares. É lindo. Tem uma família também. Eu discipulei uma família, cara, lá em Bandeirantes. Olha, na divisa com a Argentina. Divisa com a Argentina. É depois de São Miguel do Oeste ali pra dentro. E eles ouviram um culto da igreja no Facebook, que uma pessoa terceira compartilhou. Eles ouviram o culto e foram lá na igreja conhecer, cara. E aí, no sábado ali, na primeira semana, eu já fui, fiz uma visita pra eles, começamos o discipulado, cara. E hoje eles congregam na Redime em São Miguel, cara. Sabe? Glória a Deus. Cara, uma família apaixonada por Jesus, mano. Os caras se apaixonaram, assim, cara. Entraram de cabeça. Porque Jesus, ele entrou no ambiente familiar deles, cara. Através de uma pregação ali, botaram na televisão. E, cara, começaram a acompanhar e foi maravilhoso o que Deus fez naquela família. Exatamente. Então, também através da rede social, cara. Por isso a importância, né, de ter pessoas que servem a Jesus, né? Porque quando serve a Jesus, isso acontece. Assim como eu tava passando por depressão quando fui alcançado através das redes sociais. Chegou até mim, simplesmente um vídeo, chega em várias outras pessoas, né? E tá aí a importância, né? E alguém vai ser alcançado. Porque, cara, hoje criança tem celular. Todo mundo tem acesso ali. Isso é bom e é ruim. Exatamente, é bom e é ruim. É bom e é ruim. Que legal. Wesley, tem alguma coisa ainda pra contribuir, mano, sobre esse assunto? O principal é isso. Tu quer deixar alguma dica para pessoas que, cara, desejam, inclusive as pessoas que, cara, que não são cristãs, referente às suas redes sociais? Porque a gente sabe que tem dois públicos, né? O consumidor, né? E o produtor. Aquele que produz e aquele que consome, né? E tu quer deixar alguma dica, mano, para o pessoal que tá em casa aí, referente a esse assunto, cara? Primeiramente... Pro não crente e pro... Isso. Pro não crente, primeiramente, né? O seu corpo não é para ser mostrado de qualquer forma. O seu corpo é um templo do Senhor, né? Então, primeiramente, fotos sensuais não vai agregar em nada na sua vida. As suas redes sociais, elas precisam ser para mostrar quem você é, a sua essência. E não o seu corpo, não o seu exterior, mas o seu interior. Que lindo, cara. E já para as pessoas crentes, né? Cria vergonha na cara e vai pregar o evangelho. Prega o evangelho. Prega o evangelho. Vamos criar vergonha na cara. Vamos criar vergonha na cara. Que lindo. Glória a Deus, cara. Obrigado pela tua presença e participação, mano. Esse assunto é bem importante, cara. Muito importante. Vamos dar continuidade nele lá no Instagram. Fala mais sobre isso, cara. As pessoas precisam ouvir sobre isso. Sobre como se portar, como pregar nas redes sociais. Porque isso é importante, cara. Tem muitas não pode coisas ser de qualquer jeito, mano.
Tem um texto em Jeremias que fala: maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, mano, precisa ser feito um peso de maldição, com excelência. Precisa ser feito com amor, cara. Mano, obrigado pela tua presença aí, cara. Deus te abençoe, tá? Vai firme nessa luta aí. Agora noivado, né? Glória a Deus. Manda um abraço pra esposa, cara. Futura esposa. Te amo, meu amor. Minha linda. Jamile, um abraço. Obrigado, mano, por ter vindo. Que Deus abençoe você que está nos assistindo. Que a presença de Deus invada a sua vida e através da sua vida você venha expor nas suas redes sociais o amor de Deus, cara. Tem muita gente precisando ser alcançada. E que você use essa plataforma para isso. Lembra daquele texto? O evangelho do reino será pregado em todas as nações. Então virá o fim. Quer o Maranata? Pregue o evangelho em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua família. Muito obrigado, TV A Sua Voz, por mais um episódio. Em nome de Jesus. Um abraço.